Finalmente o dia chegou. Hoje é o dia em que a gente fala do jogo mais icônico da série Shantae. A primeira tentativa do Matt Bosson e da WayForward de fazer algo grande com essa série foi lá em 2013, quando Pirate's Curse, o terceiro jogo, ainda estava em desenvolvimento. Esse foi o jogo que eu cobri no vídeo passado, e uma informação que eu deixei de fora daquele vídeo, porque eu achei melhor falar nesse aqui, é que em paralelo com a produção daquele jogo, um outro jogo da série Shantae já estava no forno. Esse seria o quarto jogo da série, Shantae Half Genie Hero. O Pirate's Curse foi incrível, mas o hype maior estava em cima desse outro jogo que a WayForward anunciava como a maior aventura da Shantae até então. O lance era simples, eles estavam cansados de manter a Shantae só em consoles portáteis e decidiram dar o próximo grande passo da franquia, lançar um jogo de porte grande num console de mesa. É claro que o desenvolvimento dele ia ter que ser diferente dos outros até então. O jogo retornaria às raízes da série e traria de volta as transformações de animais e os sistemas de antes que sumiram no Pirate's Curse. Mas isso seria feito nos padrões de um jogo mais avançado para as plataformas grandes da época. Parte disso era trazer uma atualização gráfica completa para a série, com sprites 2D e objetos desenhados à mão e animados, assim como cenários tridimensionais e dinâmicos. Eles já tinham feito esse tipo de coisa com o remake de DuckTales de NES, em que a WayForward tinha trabalhado junto com a Capcom, mas com Shantae a história era diferente. Como essa era uma franquia original da WayForward, eles teriam que financiar o projeto por eles mesmos e sozinhos, sem a ajuda de outras empresas. E eles não conseguiriam fazer isso. Então o que eles fizeram foi recorrer aos fãs, lançando uma campanha de sucesso no Kickstarter. Para quem não sabe o que é, se trata de uma plataforma onde empresas divulgam suas ideias e conceitos para softwares e produtos como jogos, e os fãs daquela empresa, mais as pessoas que forem conhecendo o projeto, podem ajudar a financiar ele doando certas quantidades de dinheiro. Vários jogos indie foram feitos a partir de campanhas no Kickstarter: Hollow Knight, Shovel Knight, Chasme, Marie No. 9, Bloodstained Ritual of the Night, etc. A meta de arrecadação da WayForward na campanha desse jogo era de $400 mil, mas eles acabaram conseguindo bem mais do que isso e estenderam a campanha divulgando que mais conteúdo adicional seria colocado no jogo caso eles batessem certas metas. Isso inclui capítulos novos para o modo principal, skins novas, DLCs e várias outras features. No fim, a campanha foi um sucesso, bem mais do que isso na verdade. Eles conseguiram que um total de aproximado de 20 mil pessoas doassem para o projeto e assim arrecadaram quase $950 mil no total, mais da metade do que tinha sido combinado. Com isso, Shantae Half Genie Hero foi lançado em 2016 para as plataformas grandes da época, PC, Xbox One, Play 4, todas as plataformas grandes de sucesso, e o Wii U também. Depois que o jogo saiu, foram vindo os updates gratuitos e mais tarde as DLCs, que eram compradas separadas. Mas em 2018 o jogo teve um relançamento chamado de Edição Suprema ou Edição Definitiva, que já incluía todas as DLCs juntas, todos os updates e até mesmo o conteúdo exclusivo que antes só foi dado aos apoiadores da campanha. Por último, eu gostaria de agradecer a minha amiga gringa no Discord que me deu esse jogo de presente na época em que eu ainda estava jogando todos os Shantae, então muito obrigado, Sammy, por mais que você tenha saído da internet e a gente não se fala há mais de um ano. Eu sou muito patético, vamos começar logo. Shantae, Half Genie Hero. O jogo começa mais uma vez no quarto da Shantae. Ela ouve uma voz estranha na cabeça e tenta seguir o som para fora da casa dela. Isso acaba levando ela para o laboratório do tio Mimic, onde tem um alçapão estranho que leva até uma caverna. No fim da caverna, ela encontra a voz estranha, que é algum tipo de entidade do chamado Genie Realm, ou Reino das Gênias em português, que é algum tipo de plano dimensional onde as gênias vivem e vigiam o mundo humano. Elas estavam entrando em contato com a Shantae, que por ser descendente de uma gênia, era da confiança delas. Algum tipo de agente da escuridão estava planejando sabotar o Genie Realm e corromper a magia das gênias para usar para seus próprios propósitos egoístas. Então a Shantae deveria ficar alerta e impedir que isso acontecesse. Na manhã seguinte ela acorda e vai até o laboratório de novo. Mas quando questiona o tio sobre o alçapão, ele não estava mais lá e o Mimic não faz a menor ideia do que ela estava falando, fazendo da Shantae a primeira personagem indie representante da classe esquizofrênica. De qualquer forma, o tio Mimic diz para Shantae que ele quer construir uma máquina chamada Dynamo, que ajudaria a iluminar Scuttle Town dia e noite e manter os monstros longe.
e também ajudaria a Shantae a proteger a cidade. Ela então busca o primeiro componente da máquina e logo depois disso... Bem, dispensa explicações dessa altura do campeonato, a cidade é atacada, bababá, vamos salvar ela. A bordo do pássaro gigante da Sky, um conceito trazido lá do jogo cancelado de Game Boy Advance, Shantae chega até a rua principal da cidade onde o ataque está acontecendo e então o jogo oficialmente começa. Já de cara, o jogo mete o louco e mostra boa parte de toda a qualidade que aqueles 950 mil dólares fizeram possível. A música que vocês acabaram de ouvir foi cantada pela mulher que faz a voz da Shantae e da Risky, e é uma tentativa de aquecer o hype na aventura. Essa seção de plataforma é bem parecida com aquela do primeiro jogo, com todos os mesmos inimigos e até essas cápsulas despencando do céu. Chegando no fim, a Shantae enfrenta a Risky pela primeira vez nesse jogo, depois de descobrir que ela aparentemente é fã de abuso animal. Aí, como já é de prática, Shantae desce o cacete na pirata, bababum, bababam, Risky perde e vai jogar no Vasco e acaba surpreendentemente devolvendo a planta da máquina que ela roubou do Mimic. Dessa vez ela não só foge como fez nos 2 primeiros jogos, só devolve mesmo. Ok então. Bem, é isso, a cidade está segura, Risky foi embora, a missão foi um sucesso, não há problema para resolver, eu acho que é o fim. Esse jogo definitivamente foi um prazer de jogar. Acabou que ele é bem curtinho, mas isso deve ser pelo fato dele ter sido financiado no Kickstarter. Jogos feitos lá não tem muita garantia do quão grandes eles vão ser por conta do dinheiro e tal. E pode vir ou não na quantidade que eles precisam, mas mesmo assim foi bem prazeroso, o jogo é bem bonito, tem uma música boa e... Tá bom, o jogo não acaba aqui. Puxa vida, que gênio do humor você, hein? O que acontece é que na verdade daqui pra frente a Shantae é demitida de novo e então perambula por aí à procura de pessoas precisando de ajuda ou oportunidades de sair em missão. É assim que a história desse jogo funciona, que é não existindo. Cada parte da aventura consiste na Shantae assumindo a responsabilidade por alguma treta acontecendo numa parte de Sequin Land, e cada área do jogo tem uma mini plot que dá início assim que você entra nela, e deve ser resolvida de uma vez só, desbravando aquela área, chegando no fim e lutando contra um boss para aí sim então resolver a próxima treta na próxima área. Essas mini plots, apesar de canônicas, são umas historinhas bem filler e nenhuma delas tem muita relevância pra lore da série ou tem a ver uma com a outra. É como se elas fossem episódios separados de um desenho, ou melhor falando, capítulos que juntos compõem entre aspas a história do jogo. Mas na verdade existe sim uma coisa linear na narrativa que vai do começo ao fim, que é a tal máquina do tio Mimic. Durante essa corrente de mini-plots, você eventualmente vai conseguindo componente por componente da máquina e entregando para o Mimic conforme você progride. E isso causa um evento importante que leva ao final do jogo quando a máquina estiver pronta. Mais informações na seção de spoilers mais tarde. Até que todas as áreas do jogo sejam desbravadas, todas as mini-plots concluídas e a máquina esteja pronta, você não vai acessar o final. O motivo do jogo funcionar em mini-episódios individuais provavelmente foi por conveniência no desenvolvimento. Como o tamanho do jogo dependia do quanto eles conseguissem arrecadar, eles não tinham certeza do quão grande ele seria. Então, ao invés de ter uma história única e consistente, que eles teriam que mexer sempre que adicionassem uma área nova, eles podiam simplesmente fazer com que cada uma tivesse sua própria historinha estreando a Shantae. Outra coisa que o próprio diretor disse é que eles fizeram a história desse jeito para tanto ser mais fácil de entender, quanto acessível para novos jogadores. E meio que deu certo. Se você não jogou nenhum outro, dá pra começar por aqui de boa, não entendendo nada da lore da série. Se você jogou os outros jogos antes e tentar jogar esse aqui depois, vai notar algo de estranho nas áreas, que é a forma como elas foram desenvolvidas. Em qualquer outro jogo da Shantae, as áreas são abertas e exploráveis, não tão amplas como num Metroidvania tradicional, mas ainda assim tinha algumas salas alternativas, atalhos, segredos e caminhos múltiplos aqui e ali. Mas no Half Genie Hero, as áreas são estruturadas como fases lineares de um jogo de plataforma. Você entra, vai de um ponto A ao ponto B, mata um boss e conclui aquela área.
Não existe exploração ou porções inteiras daquela área que serão exploradas mais tarde, e depois que você cruza um ponto da área não dá mais para voltar. É literalmente como jogar uma fase de Mario e concluir a mini-plot daquele lugar chegando no final. Isso também implica que o jogo não tem nenhuma dungeon, já que os bosses agora simplesmente estão no final de cada área, ou fase se você quiser chamar. Retirar as dungeons e a exploração pode soar como algo ruim, mas no papel não é. Significa só que eles mudaram o gênero do jogo e tentaram algo diferente dessa vez com uma aproximação maior a um plataformer tradicional. Mas a execução, se feita da maneira certa, ainda podia fazer desse um ótimo jogo linear do gênero. A questão é, funcionou? Tá, mas vamos falar do óbvio primeiro, ok? Os gráficos. Não tem nem o que falar deles que já não foi falado antes, eles são extraordinários. Esse é disparado o jogo mais bonito da série. A atenção aos detalhes foi imensa aqui, tudo muito bem desenhado e modelado, mostrando que eles estavam pondo carinho e esforço de verdade nesse projeto. Eu não tinha parado para admirar os cenários desse jogo nas vezes em que eu joguei ele, mas eu tava dando uma olhada na arte conceitual dele e eu fiquei de boca aberta. Me lembra bastante a direção de artes usada no Rayman Origins e Legends, e qualquer coisa que me lembre de Rayman Legends é uma coisa boa. A direção de arte desse jogo dá a ele uma personalidade muito forte, com cada área tendo sua própria identidade visual incrível. Eu poderia ficar babando em cima dos gráficos desse jogo por mais alguns minutos, mas aí não sobraria saliva pra falar da música. A trilha sonora do Half Genie Hero só não é mais épica e incrível do que ela é, porque senão o estúdio de som da WayForward ia acabar pegando fogo. Mais uma vez, Jake Kaufman comendo casada com o trabalho dele. Dessa vez ele parecia estar especialmente animado em produzir música para essa franquia. O cara se superou e entregou a trilha sonora mais memorável da série inteira. Toda, e eu repito, toda santa área desse mundo tem algum som animado e envolvente que vai te deixar engajado na gameplay. Só escuta isso aqui. Comentar sobre o quão boa é a apresentação desse jogo é uma obrigação em uma review como essa. Mas existe aquela outra parte importante, e aliás, a mais importante de qualquer jogo: o gameplay. E o gameplay em Half Genie Hero não mudou muito. Na verdade, nada em relação ao Risk's Revenge. É o mesmo que naquele jogo, só que com algumas pequenas melhorias e adições novas sem impacto, apesar de boas. O combate, por exemplo, voltou a ser o que ele era no Risk's Revenge, com você usando seu cabelo pra tudo, podendo aumentar a velocidade de ataque e o dano do mesmo na loja, e usando vários ataques secundários mágicos que gastam uma certa quantidade de mana. Todos os ataques mágicos do Risk's Revenge retornaram, com a adição daquela esfera azul do Pirate's Cut que te deixa imune a projéteis, e agora também pode ser melhorada para refletir eles, ou até mesmo te deixar invencível. Algumas magias foram nerfadas, como a bola de fogo e a sua evolução final, que é o lance-chamas, que nesse jogo é apenas um grande e enorme pedaço de bosta. Mas foi aqui que surgiu a magia mais apelona da série toda, a evolução final da magia Pike Ball, que é esse círculo de facas que ficam girando ao seu redor, causando dano em tudo que encosta. Se você juntar isso com seu cabelo, você vira uma motosserra de HP que consegue matar qualquer coisa bem rápido, e até mesmo bosses.
Sério, você não precisa de mais nada, só pega isso aqui e vá ser feliz cometendo crimes de guerra. Mas o que vocês realmente devem estar querendo ouvir sobre é do retorno das transformações de animais. Elas tinham desaparecido no jogo passado por conta do contexto em que a Shantae estava vivendo, que ela tinha perdido seus poderes, mas a aventura culminou que ela os conseguisse de volta no final. Com isso, Half Genie Hero voltou no mesmo esquema tradicional de gameplay da série, em que a Shantae consegue se transformar em diversos animais para usar das suas habilidades para acessar áreas e lugares novos e progredir no jogo. Todas as transformações dos 2 primeiros jogos retornam: macaco, elefante, aranha, arpia e sereia. E também tem a adição de 3 novas: o caranguejo, o morcego e o rato. Com isso temos 8 formas animais no total, mais do que em qualquer outro jogo da série. Com o retorno dessas formas, isso também significa que a Shantae voltou a dançar, o que significa que ativar essas habilidades de animais não é tão rápido e prático quanto os equipamentos do Pirate's Curse. Mas pelo menos eles conseguiram criar o método de dança mais rápido até agora. Tudo que você tem que fazer é ativar a dança e escolher um dos 4 ícones que ficam alternando ao seu redor com o direcional. E você assume a forma correspondente àquela figura, se tiver liberado ela, é claro. Além das transformações normais, uma coisa nova que esse jogo traz são algumas danças alternativas com uns usos bem interessantes. De vez em quando você vai acabar dando de cara com esse vaso e se bater nele de dentro sai essa cobra que tem mais fanart do que todas as personagens de Castlevania juntas. O nome dela é Tuki, ela é uma loja que vende as tais danças. Dentre o que elas fazem, nós temos uma dança de cura, uma dança que causa dano em todos os inimigos da tela, uma que te transforma nessa moeba saltitante, uma que te transforma num jarro que cospe gemas, só coisa normal. Enfim, por mais que eles tenham conseguido simplificar e acelerar o processo de dança, aquele problema principal que eu falei no vídeo passado sobre as formas animais ainda insiste em existir nesse jogo aqui, que é o fato das transformações serem mais uma espécie de ferramenta situacional do que um poder. As únicas transformações que realmente parecem oferecer alguma praticidade ou habilidade nova relevante para Shantae são a arpia, com seu voo infinito, e o macaco com sua mobilidade aumentada. De resto, todas as formas animais são usadas em situações específicas quando o jogo pede e deixadas de lado por uns 80 ou 90% do tempo. Tem transformação aqui que só é usada 2 ou 1 vez o jogo inteiro, e algumas são bem redundantes, sendo versões inferiores de outras do jogo. E quando você pega a versão superior a ela, ela se torna obsoleta. Não tem jeito, Pirate's Curse ainda leva o prêmio de jogo que melhor implementou as habilidades, dando muita praticidade e versatilidade para cada uma, fazendo com que fossem úteis até o fim da aventura. As pessoas têm o hábito de dizer que esse é o jogo mais desafiador da série, se ignorar o primeiro. Mas honestamente eu não percebi isso. Pra mim é tão desafiador quanto qualquer outro jogo da Shantae, ou seja, não é muito desafiador. O que pra uns é um problema e pra outros não. Pessoalmente eu acho que se o jogo for divertido e sólido não tem problema nenhum ele ser fácil. Mas tratando da dificuldade e apenas da dificuldade, Half Genie Hero é um jogo que consegue ser facilmente quebrado. Um dos primeiros itens que você consegue pegar na aventura é uma armadura que reduz o dano que você toma em 50%. Você consegue comprar ótimos upgrades de cabelo e magia bem cedo no jogo, algumas magias são bem apelonas e cobrem qualquer tipo de situação que pode haver nos encontros com os inimigos. Tem um item que o jogo te dá de recompensa quando você consegue pegar todas as chaves da galeria de arte de Scuttletown, que se trata de uma tiara mágica que te dá mana infinita para suas magias. Mana infinita, e eu deveria lembrar vocês que tem magia no jogo que literalmente se chama invencibilidade. E assim como no anterior, esse jogo também dropa itens de comida em abundância dos inimigos que você mata. Eles até foram longe o suficiente para permitir que você use magia de fogo contra esses jacarés e garanta uma chance de 100% deles droparem essas carnes. Talvez as pessoas digam que esse é o jogo mais difícil depois do de Game Boy Color por causa dos bosses serem os mais desafiadores que nos outros jogos da série. Mas desafiadores ou não, eles são só mais um obstáculo que pode ser superado com facilidade usando tudo o que eu acabei de listar. E depois que você descobre o esquema de cada um ou leva uma magia específica que facilita a luta, eles ficam super fáceis. Isso não é uma queixa contra os bosses do jogo, e sim com esse papo de que o jogo é mais desafiador. Sobre os bosses em si, eu acho eles muito interessantes e com ideias e conceitos bem trabalhados, que fazem a maioria deles ser bem divertidos de lutar contra. E essa sendo uma review de Half Genie Hero no YouTube, eu não posso me esquecer da memorável batalha contra a sereia peituda gigante. E esperava o que de um jogo dirigido pelo Matt Boswell, o mesmo cara que nos trouxe isso aqui da última vez. Agora vamos voltar para a pergunta que eu fiz antes. Mudar o gênero do jogo para algo mais linear e experimentar algo novo com a Shantae funcionou aqui?
E a resposta é: não tem como saber. Porque não foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eles não mudaram o gênero do jogo, como sugere o fato das áreas terem sido construídas como fases de um jogo de plataforma linear ao invés de áreas abertas. Half Genie Hero é mais plataformer do que qualquer outro jogo da Shantae, mas ele ainda não abandonou as raízes Metroidvania da série completamente, porque ele tem uma progressão exatamente igual à dos jogos anteriores. Você faz missões e troca itens com NPCs para progredir na aventura, e alguns desses itens ou habilidades requerem que você retorne a lugares onde já esteve. Basicamente Zelda, como eu falei no vídeo passado. Isso de retornar a lugares já visitados se chama backtracking, e sempre teve isso na série, mas em nenhum outro jogo isso foi um problema. Até agora. O motivo de Half Genie Hero não ser considerado tão bom quanto Pirate's Curse, apesar da apresentação em si ser incrível e superior, é que esse jogo tem bem mais probleminhas apontados por aí. São umas coisas bem distintas, mas uma delas que toda santa alma que joga esse jogo chega a um consenso de que é um problema é o backtracking exagerado e a reutilização de fases do jogo por boa parte da jornada. Deixa eu explicar melhor. Aqueles $950 mil que eles arrecadaram não foram só gastos no modo principal do jogo. Eles fizeram modos extras, DLCs e vários tipos de conteúdo extra que também exigiram investimento além do jogo principal em si. Claro, ainda assim uma boa parte disso foi usada para o modo principal, em especial na apresentação. Todo esse charme visual e esses gráficos lindos tiveram um baita peso financeiro na verba, fazendo com que criar uma fase para esse jogo fosse muito caro, mesmo com toda a grana que eles conseguiram arrecadar. Pensa que para cada fase do jogo eles tinham que modelar um cenário 3D, compor músicas novas, criar uma mini plot nova para aquela área, adicionar uma transformação nova, implementar aquela fase no jogo colocando coisas para coletar nela, e desenvolver, programar e animar inimigos novos e etc, um monte de coisa. Mesmo com a verba enorme deles, isso ainda não sairia barato. Cada capítulo que eles adicionassem custaria sozinho $100 mil a mais. Com isso, o jogo não pôde ter todas as fases que foram planejadas para ele. 2 capítulos da aventura ficaram de fora por não ter sido arrecadado o suficiente, e 2 dos que tem no jogo nem iam ser parte dele. As fases Cape Crustacean e Castelo do Hypnobaron foram tecnicamente capítulos bônus, só possíveis graças à grana extra arrecadada. Mas com a meta original de apenas $400 mil, o jogo teria apenas 3 fases. Imagina um jogo de plataforma com 3 fases. No fim a gente ganhou 5. Sei se você contar a sequência final do jogo, mas a aventura toda foca nas outras 5 fases. Enfim, o que eu tô tentando dizer é, essas fases foram muito caras e trabalhosas de produzir, e por isso eles não deram muitas pro jogo. As que a gente conseguiu são sim bem construídas, divertidas e de alta qualidade, mas ainda assim, são só 5 fases. Ou seja, imagina se Half Genie Hero tivesse progressão linear de jogo de plataforma. O jogo não ia durar mais de 1h30. Isso era péssimo considerando o que eles queriam entregar, algo de grande porte para consoles de mesa. Mas como isso seria possível com um jogo de plataforma de 5 fases com a mesma duração de um filme de sessão da tarde, eles precisariam deixar ele maior e fazer com que ele demorasse mais se quisessem ser levados a sério em pleno 2016. Foi aí que os desenvolvedores pensaram, ao invés de então de fazer um jogo em que o jogador progredisse de uma fase direto para outra assim que terminar, vamos fazer ele revisitar lugares em que ele já esteve uma cacetada de vezes para fazer um monte de missões antes de prosseguir para uma fase nova. A estratégia para engordar o tempo de jogo foi a seguinte: você abre uma fase, joga a fase de forma normal com toda a sua linearidade indo do ponto A ao ponto B, conclui a fase, mas agora ao invés de já ir para a próxima, você gasta um bom tempo rejogando aquela e outras áreas que você já jogou, para buscar itens e fazer aquelas missões de troca com NPCs que são necessárias para progredir no jogo. Se você olhar no mapa, vai notar que cada fase tem uma série de itens para pegar. Para cada um desses itens é uma visita naquela fase, e também requer que você jogue ela do início até chegar ao ponto onde esse item está. Então é como se Half Genie Hero tivesse 2 momentos de gameplay do início ao fim. O divertido, que é quando você abre uma fase nova para jogar pela primeira vez, porque eu quero deixar bem claro, as fases em si são sim muito boas. E o outro estado que seria aquele de repetição, que acontece depois que você conclui aquela fase / capítulo. Agora, para ir pro próximo, você precisa fazer no backtracking para as fases antigas e rejogando elas de novo, até conseguir os itens que alguns NPCs do jogo vão pedir. E nesse processo vai achar mais um componente da máquina do tio Mimic, e logo depois, dá início à mini plot que abre a próxima fase nova com o próximo capítulo. E é assim do começo ao fim, você entra num capítulo, conclui numa sentada só e fica fazendo quests obrigatórias para encher linguiça até ir pro próximo capítulo. O motivo do backtracking ser tão chato ou não tão bom quanto nos outros jogos
é que ele acontece em fases que não foram desenvolvidas com isso em mente. Isso aqui são levels lineares, só existem um caminho através deles, não existem porções novas e diferentes para serem descobertas com backtracking, porque a exploração não existe. Essas não são áreas abertas e conexas como num Metroidvania, são tipo fases de jogo de Mario. Por conta da linearidade e da falta de exploração, depois que você joga aquela fase pela primeira vez, você já vê 90% do que ela tem a oferecer. Por isso, revisitar elas não significa nada além de refazer as mesmas coisas de novo e de novo a cada vez que você revisita. Se fossem apenas 2 ou 3 vezes, como no Pirate's Curse, eu não veria isso como algo tão problemático. Mas eles tinham que esticar a duração do jogo, então algumas fases aqui têm que ser revisitadas umas 5, 6 ou até mais vezes se você não souber o que está fazendo, até que todos os itens dela sejam pegos. Half Genie Hero tenta toda hora achar tempo de jogo onde não tem, e com isso conseguiram estender a duração de mais ou menos 1h30 que essas fases levariam para ser completadas de uma vez só, para 5 horas de jogo, ou mais. Não foi um problema que me irritou ou fez eu parar de jogar o jogo, mas é meio broxante você pensar que o jogo inteiro são só 5 fases lineares que eles saturam ao máximo para poder estender a duração e procurar tempo de jogo onde não tem. Isso e a insistência deles em desenvolver as formas animais como só chaves situacionais de pouco uso são os principais e talvez únicos problemas desse jogo. Half Genie Hero, no geral, é uma experiência muito agradável e até hoje o jogo que melhor representa o conceito da série. Ele é literalmente um Risk's Revenge aprimorado, e a atmosfera e o humor ainda tá aqui. Mas na minha opinião, eu ainda acho o Pirate's Curse mais competente e completo no seu modo principal. Aquele jogo constrói as suas 5 horas de gameplay muito melhor sem precisar ficar te fazendo revisitar áreas o tempo todo. Sem falar que ele tem dungeons e os equipamentos de pirata que ainda são mais práticos, úteis e divertidos de usar em comparação com as danças de animais. Mas de todos os Shantae que eu fiz review até agora, esse aqui ganha o segundo lugar sem dúvidas. Como o jogo meio que não tem uma história, seria de se esperar que esse vídeo não tivesse uma sessão de spoilers, mas ele vai ter. Porque apesar da falta de uma narrativa única, lá pro fim o jogo retoma aquela do começo com a voz misteriosa. Vamos explicar isso melhor, mas primeiro, se não quiser ouvir spoilers de como o jogo termina, é só pular pra esse tempo aí na tela. 1, 2, 3 e... bora! Depois de resolver os problemas de todo mundo em Sequin Land e concluir todas aquelas mini-aventuras malucas, a Shantae se encontra com seus amigos e seu tio no laboratório para ver a tal máquina em ação pela primeira vez. Durante o jogo você vai ter pego as peças para construir a máquina e entregado uma por uma pro tio Mimic, naqueles momentos de backtracking entre os capítulos do jogo, como eu expliquei. Quando a máquina liga pela primeira vez, ela começa a funcionar de forma duvidosa, imitando um PC de escola pública. Então a Shantae é atingida por um raio da máquina e fica imobilizada. Nesse momento a Risk dá as caras e revela que trocou as plantas de construção do Dynamo lá no começo do jogo, e aquela que ela devolveu para Shantae, na verdade era uma cópia modificada por ela mesma. A conclusão então é que esse tempo todo a Shantae e o Mimic estavam construindo uma máquina sob as especificações dela, sem saber disso. A máquina que eles tinham feito sem querer era algum tipo de reator nuclear de magia negra que tinha o poder o suficiente para corromper uma dimensão inteira. No caso, o Genie Realm, que aquela voz no começo mencionou. A Risk queria corromper a magia de todas as gênias de lá e ter controle total sobre elas, igual a voz nos tinha alertado. Então, pois é, se você estava esperando um inimigo super Ed Game of Thrones, eu lamento, o tal agente da escuridão em questão é só a Risk de novo. Ela foge com a máquina e deixa a pobre da Shantae ali no chão, que se transformou na sua versão maligna do Risk's Revenge por ter sido corrompida pela máquina. A Shantae do mal, conhecida como Nega Shantae, ameaça os amigos da nossa heroína e diz que vai fazer umas maracutaias loucas, mas rapidamente eles conseguem trazer a pobre coitada de volta ao seu estado normal. Depois disso, o esconderijo da Risk abre no seu mapa para você ir lá sentar o cacete nela, mas não é recomendado você ir lá ainda. Para pegar o final bom do jogo, você deve recuperar os itens perdidos pelos barões que a Shantae derrotou durante o jogo. Eles aparecem na cidade e trocam esses ditos itens por algum pertence da Risk. Com todos esses pertences da Risk em mãos, o tio Mimic consegue analisar as partículas de substâncias neles e literalmente consegue criar um mini dispositivo que reverteria os efeitos da máquina. Ele é inteligente o suficiente para fazer isso, mas não para perceber que a planta que ele estava usando era falsa. Com esse item agora em mãos, você pode ir até a última fase, que não precisa ser jogada várias vezes. Lá você luta contra a Risk e a luta em si é ótima, uma das melhores da série toda. Depois que ela é derrotada, surpresa, na verdade ela estava apenas ganhando tempo para a máquina dela ficar pronta e ser ativada pela primeira vez. Agora a Shantae tem que lutar contra o Dynamo na sua forma completa.
Por último vem a segunda forma dele, depois de ter corrompido o Genie Realm inteiro. Pois é, o plano da Risk meio que dá certo no final e a máquina, mesmo perdendo na primeira fase, consegue corromper o reino das gênias, que a Shantae ficou o jogo inteiro tentando proteger. Antes de entrar no covil da Risk, aquela voz no começo do jogo aparece de novo e faz a Shantae prometer que ia destruir as gênias caso a magia delas fosse de fato corrompida apesar de tudo, para um bem maior. Então a Shantae é obrigada a lutar contra as gênias e o Daimon nessa segunda forma. Depois de derrotá-los, o vulcão começa a tremer e a desabar, e a Shantae dá no pé e escapa montada no pássaro gigante da Sky junto com ela. Todos os amigos se encontram no final, a Shantae revela que se sente culpada por destruir o Genie Realms e pergunta se ainda tem chances de ver a mãe dela mesmo depois disso. Porém, se você levou o tal dispositivo do tio Mimic para a luta final, a ideia é que esse dispositivo vai ter despolarizado a magia negra e revertido os efeitos do Dynamo, caralho, eu odeio esse nome, depois que ele corrompeu tudo. Assim a Shantae não destruiu o Genie Realm e salvou ambas as dimensões e não só uma. A entidade aparece de novo agradecendo e dizendo que as gênias estavam orgulhosas da nossa garota, incluindo a mãe dela que estava lá também. E assim Half Genie Hero termina. Depois que você zera o jogo, uma daquelas imagens de parabéns aparece baseado na quantidade de itens que você pegou e no tempo que levou, igual no Risk's Revenge e no Pirate's Curse. E geralmente é algo bem... Half Genie Hero veio com 3 DLCs pagas que também adicionam modos diferentes no jogo. Esses daí já dão muito mais o que falar, e por isso eu decidi que eu vou fazer um vídeo dedicado para mostrar as 3. Se eu fizesse isso agora, o vídeo ia ficar grande demais e mais demorado para produzir do que o comum. Existe ainda mais um jogo apenas que falta eu cobrir e eu quero muito já falar sobre ele, então o que eu vou fazer é terminar de cobrir a série e logo depois fazer o vídeo das DLCs. Por enquanto, o que eu queria mostrar de Half Genie Hero era isso. Um jogo muito bom, e um ótimo retorno à fórmula da série apesar do problema com a repetição. Eu vejo vocês daqui a alguns dias na review do 5º jogo.